Salve, salve galerinha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula no canal Português para Todos com o professor Luiz Belo, este que vos fala. Hoje nós estudaremos os tipos de sujeito, isso mesmo, dando continuidade ao estudo da sintaxe, nós estudaremos os tipos de sujeito. Quem está acompanhando o canal sabe que nós estudamos já os termos essenciais de uma oração, sujeito e predicado. E hoje estudaremos os tipos de sujeito. Beleza? Termos essenciais, sujeito e predicado, eu vou deixar o link desta aula na descrição deste vídeo para vocês terem acesso. O sujeito nada mais é que o termo da oração sobre o qual se declara, fala-se alguma coisa. De acordo com o número de núcleos, pode ser classificado da seguinte forma: simples, composto, desinicial, indeterminado ou inexistente, também chamado de oração sem sujeito. Beleza? Mas vamos lá. Quando é que eu devo classificar um sujeito simples? Ora, o sujeito simples será assim classificado quando apresentar um único núcleo. O que é o núcleo? Quando ele apresentar uma única palavra principal, uma única ideia principal. Vejamos os exemplos. As crianças estão brincando na pracinha. Sujeito, as crianças. Principal palavra deste sujeito, o núcleo deste sujeito, crianças. Logo, se apresenta apenas um núcleo, eu me refiro apenas a um termo, esse sujeito eu vou chamá-lo de sujeito simples. Observemos a oração da charge. O aluno não veio mais assistir aula. Qual é o sujeito desta oração? Quem não veio mais assistir aula? O aluno. O aluno é o sujeito. Quantos núcleos este sujeito tem? Apenas um. Qual é a palavra mais importante deste sujeito? Aluno. Se eu tenho apenas um núcleo, este sujeito será classificado como sujeito simples. Entendido? Além do sujeito simples, nós temos o sujeito composto. Quando vou classificar um sujeito como composto? Ora, alô? Se o sujeito simples é aquele que apresenta apenas uma oração, o sujeito será classificado como composto quando apresentar dois ou mais núcleos. Sujeito simples, apenas um núcleo. Sujeito composto, dois ou mais núcleos. Vejamos os exemplos. Pais, professores e alunos reuniram-se na escola no início do ano letivo. Quem se reuniu na escola no início do ano letivo? Pais, professores e alunos. É o sujeito da oração. Quais são as palavras mais importantes deste sujeito? Pais, professores, alunos. 3 núcleos. Se eu tenho 3 núcleos, portanto, o meu sujeito será classificado como sujeito composto. Tranquilo? Próximo exemplo. O arroz e o feijão são os alimentos mais consumidos pelos brasileiros. O arroz e o feijão são os alimentos mais consumidos pelos brasileiros. Sujeito desta oração, o arroz e o feijão. Quais são as palavras mais importantes deste sujeito? Arroz, feijão. Quantos núcleos? 2 núcleos. Se eu tenho 2 núcleos, o meu sujeito será classificado como composto. Yes?
Beleza? Além do sujeito simples, além do sujeito composto, nós temos um terceiro sujeito chamado de elíptico, desinencial ou oculto. O sujeito será classificado dessa forma, como elíptico, desinencial ou oculto, quando não for apresentado de maneira explícita na oração. Quando ele não aparece na oração, mas pode ser reconhecido ou identificado por meio da desinência verbal ou até mesmo do contexto em que a oração é empregada. Vamos observar. Como estudaremos para a prova sem os livros? O sujeito desta oração não aparece, não está explícito. Contudo, eu posso identificá-lo através da terminação do verbo. Por isso que é desinencial, porque eu vou identificá-lo por meio da desinência do verbo. Como assim? Qual é o verbo desta oração? Estudaremos. Quem estudará para a prova sem os livros? Qual é o pronome correspondente que concorda com este verbo? É o pronome pessoal do caso reto, nós. Primeira pessoa do plural. Nós. Como nós estudaremos para a prova sem os livros? Portanto, o sujeito desta oração é o sujeito elíptico, desinencial ou oculto, nós. Como nós identificamos este sujeito? Através da desinência verbal. Ok? Compreendido? Próximo exemplo. Serei aprovado no Enem 2020. Serei aprovado no Enem 2020. Quem será aprovado? O único pronome adequado que concorda com o verbo serei é a primeira pessoa do singular. Pronome pessoal do caso reto, eu. Eu serei aprovado no Enem 2020. Logo, o sujeito elíptico, oculto ou desinencial desta oração, que eu identifico por meio da desinência do verbo, é o sujeito eu. Portanto, trata-se de um sujeito elíptico ou desinencial ou oculto. Além destes, nós temos um outro tipo de sujeito. É o sujeito indeterminado. Ora, como é que eu vou diferenciar o sujeito indeterminado do sujeito desinencial? O sujeito desinencial, eu consigo identificá-lo através da desinência do verbo. Não foi expresso anteriormente. Já o sujeito indeterminado, como é que eu vou fazer? Evidentemente que eu não tenho como identificá-lo porque ele é indeterminado. E, tratando-se de sujeito indeterminado, existem duas possibilidades. Primeiro, nós precisamos entender que o sujeito indeterminado, o sujeito de quem se fala, não está determinado por duas causas. Primeira, não se sabe quem praticou a ação, ou porque a intenção é não identificá-lo, não revelá-lo. Para isso, nós temos duas estruturas básicas. Exatamente. É possível indeterminar o sujeito por meio de duas estruturas básicas, duas estruturas sintáticas bem simples, características de um sujeito indeterminado. Primeira forma, o verbo vai estar empregado na terceira pessoa do plural. Repetindo, a primeira maneira de indeterminar o sujeito é empregando o verbo na terceira pessoa do plural. Exemplos:
Roubaram meu carro ontem. Quem roubou? Não sei. Não consigo identificar o responsável pela ação expressa pelo verbo. Portanto, o verbo foi empregado na terceira pessoa do plural para indeterminar o sujeito. A mesma coisa ocorre com o segundo exemplo. Comeram o biscoito da Francis Marivalda. Alô? Quem comeu o biscoito da Francis Marivalda? Ou eu não sei, ou eu não quero identificar quem foi. Isso vai simplesmente caracterizar uma indeterminação de um sujeito. Logo, nestas duas orações, eu tenho sujeito indeterminado, pois o verbo foi empregado na terceira pessoa do plural e não há possibilidade de identificarmos os responsáveis pelas ações expressas pelos verbos. Certo? A outra forma de indeterminarmos um sujeito é empregando em uma oração verbo na terceira pessoa do singular acrescido do pronome se. Repetindo, a segunda forma de indeterminarmos um sujeito é empregando o verbo na terceira pessoa do singular acompanhado do pronome se. Vejamos os exemplos. Discutiu-se sobre o aumento do preço da gasolina. Discutiu-se. Quem discutiu? Não sei. Se eu não sei, é porque não é possível determinar o sujeito. E claro, se eu não consigo determinar, é porque este sujeito ele é indeterminado. Tranquilo? Beleza? Segundo exemplo é: precisa-se de técnicos em informática. Quem precisa? Também não sei. Verbo na terceira pessoa do singular, mais o pronome se caracteriza sujeito indeterminado. Belezinha? Próximo tipo de sujeito. Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Algumas orações, embora o sujeito seja um termo essencial, não possuem sujeito, somente predicado, que por sua vez apresenta que é formado por um verbo impessoal. Numa oração sem sujeito, repetindo, numa oração sem sujeito, o verbo dela é impessoal. Beleza? Tranquilo? Sossego? Porém, o que são verbos impessoais? Verbos impessoais são simplesmente os verbos que não possuem sujeito. Não apresentam sujeito. Nas orações com sujeito inexistente, a mensagem passada é focada no verbo e na informação contida no verbo, não no sujeito, porque ele inexiste. Mas, alô, como é que eu posso identificar ou classificar um sujeito como impessoal? O que caracteriza um verbo impessoal? Muita calma nessa hora. A partir de agora, nós saberemos identificar os sujeitos inexistentes e, consequentemente, os verbos impessoais, pois o que caracteriza um verbo impessoal? Em primeiro lugar, os verbos que indicam fenômenos da natureza são chamados de verbos impessoais, a exemplo de amanhecer, chover, escurecer e assim sucessivamente. Como exemplo, nós temos: choveu esta noite como há muito não acontecia. O verbo choveu é um verbo impessoal, que indica um fenômeno da natureza. Portanto, não tem sujeito. Se não tem sujeito, é claro, coleguinha, sujeito inexistente. Segundo exemplo,
esquentou um pouco agora. Detalhe, esquentou no sentido de aquecimento em decorrência do sol, certo? Este esquentou em consequência de fenômeno natural, fenômeno da natureza. Esquentou um pouco agora. Esquentou indica fenômeno natural, sujeito inexistente. Terceiro e último exemplo. Nesta primeira situação, escureceu. E um detalhe é que aqui o escureceu é apenas um verbo que forma uma oração. Uma oração sem sujeito. Beleza? Segunda característica do verbo impessoal. Como é que eu posso identificar um verbo impessoal? Os verbos ser, estar, fazer e haver, quando usados para indicar ideia de tempo ou fenômenos meteorológicos. São 2 horas. O verbo ser, na terceira pessoa do plural, indica tempo. São 2 horas. Este verbo são não tem sujeito, portanto, sujeito inexistente. Está cedo. Está é o verbo indicando também tempo. Se indica tempo, automaticamente é um sujeito inexistente. Beleza? Terceiro exemplo. Faz frio durante a noite e quando amanhece no mês de maio. Faz, o verbo fazer, para indicar este fenômeno meteorológico. Tranquilo? Por fim, há muito tempo não fazia tanto frio assim. Há muito tempo, o verbo haver aqui desta oração simplesmente faz referência a tempo decorrido ou tempo transcorrido, quando o verbo fazer indicar esta ideia de tempo, nós temos, portanto, um sujeito inexistente. Mas além de verbos que indicam fenômeno da natureza, verbos ser, estar, fazer e haver, indicando ideia de tempo ou fenômenos meteorológicos, nós temos também como verbo impessoal o verbo haver, no sentido de existir ou acontecer. Vejamos os exemplos. Havia muita gente no concurso ontem. Havia, existir. O havia aqui foi empregado com o sentido de existir. Quando isso acontecer, nós temos um sujeito inexistente. Beleza? Segundo exemplo. Houve poucas inscrições, por isso foram prorrogadas. Houve poucas inscrições, por isso foram prorrogadas. Existiram poucas inscrições, aconteceram poucas inscrições, por isso foram prorrogadas. Verbo haver, empregado no sentido de existir ou acontecer, sujeito inexistente. Houve um caso assim na minha cidade. Tudo acabou bem. Houve o verbo haver empregado com o sentido de acontecer. Aconteceu um caso na minha cidade. Tudo acabou bem. Detalhe. Alô? Preste atenção. Detalhe. Quando os verbos que indicam fenômenos da natureza são empregados em sentido figurado, os sujeitos existem e concordam com o verbo. Repetindo, quando os verbos que indicam fenômenos da natureza são empregados em sentido figurado, os sujeitos existem e concordam com o verbo. Vejamos o exemplo. Então, seu olhar esquentou diante de uma paixão incontrolável. Repetindo, então seu olhar esquentou diante de uma paixão incontrolável.
Esquentou foi empregado aqui com sentido figurado. No sentido figurado. Portanto, não temos aqui um caso de sujeito inexistente. Porque o que esquentou diante de uma paixão incontrolável? Seu olhar. Se eu consigo identificar o sujeito, é evidentemente que não é um sujeito inexistente, porque nós identificamos. Tranquilo? Mas além do sujeito inexistente, nós podemos simplesmente resumir tudo da seguinte forma. Quando é que eu tenho um sujeito simples? Quando apresenta um único núcleo. Dom Casmurro é um romance fantástico. O que é um romance fantástico? Qual é o romance fantástico que nós estamos falando aqui? Dom Casmurro. Beleza? Dom Casmurro é o romance. Então, sujeito simples. Quando é que eu tenho sujeito composto? Quando ele vai apresentar 2 ou mais núcleos. Dedicação e perseverança são indispensáveis para o sucesso. O que é indispensável para o sucesso? Dedicação e perseverança. Sujeito composto. Quando é que eu tenho sujeito desinencial? Quando não aparece na oração, quando não está expresso, não está explícito, mas eu consigo identificar por meio da terminação do verbo, por meio da desinência verbal. Não temos um exemplo aqui, falha nossa, mas nós temos como identificar. Como é possível? Fiz uma excelente apresentação. Fiz uma excelente apresentação. Quem fez uma excelente apresentação? Eu, sujeito desinencial, eu, primeira pessoa do singular. É o único adequado para concordar com o verbo fiz. Eu fiz. Beleza? Sujeito desinencial. Além do desinencial, nós temos o sujeito indeterminado. Indeterminado porque não pode ser identificado na oração. Nós temos 2 formas de indeterminar o sujeito. Primeira, verbo flexionado na terceira pessoa do plural. Segunda, verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula se. Exemplos? Falavam mal do meu vizinho. Quem falava mal do meu vizinho? Não sei. Só sei que falavam. Chegou-se a cogitar a ideia. Chegou-se a cogitar a ideia. Quem chegou a cogitar a ideia? Também não sei. Então eu vou indeterminar o sujeito empregando o verbo na terceira pessoa do plural singular acompanhado do pronome se. Por fim, sujeito inexistente. O que vai caracterizar um sujeito inexistente é simples. Nesta oração sem sujeito, os verbos são impessoais. Os verbos são impessoais. E quando é que eu sei que os verbos são impessoais? Quando indicam fenômenos da natureza, tempo decorrido, o verbo haver no sentido de existir ou acontecer. Há muitas pessoas aqui dentro. Espero que esta aula tenha contribuído neste sentido. Se ela te serviu, que você possa curtir o vídeo, comentar, compartilhar. E claro, se ainda não se inscreveu, já se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações de todas as aulas que estaremos postando aqui. Porque eu tenho uma certeza, serão muito úteis para você. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui. Até a próxima aula. Tchauzinho. Fui.